Ao vivo para mais uma live. Meu nome é Nelson Moraes. Nós estamos aqui direto de Imperatriz do Maranhão. O canal é O Preterista. Hoje são 19 de outubro de 2025. Aí nós estamos mais cedo, hoje, às 2h45. Normalmente são às 3 horas. Um pouco mais cedo hoje, para nós também estarmos liberados mais cedo. Você que já está conosco, você que estava nos aguardando, uma ótima tarde para você. Você que faz parte do canal O Preterista, você que faz parte dessa família, nós continuamos, estamos continuando no desenvolvimento do nosso entendimento em relação às verdades da Escritura. Fabiano Canto, boa tarde. Boa tarde, Fabiano Canto. Deixa eu colocar aqui a opção todas do chat, tá bom? Aqui já tinha algumas pessoas aí conversando. Aí tem o irmão Ademar Oliveira. Boa tarde, Amarelinho do Maranhão, estamos juntos, irmão Damião Rodrigues. Silva, boa tarde, irmão Tonelson, aqui é seu irmão no Pai. Tamo junto, irmão. Francisco Almeida, por favor, se der, você pode colocar o horário, por gente, fico grato. O horário sempre vai automaticamente no link. Tá bem na foto, bem debaixo da foto, tá o horário, sempre de todos abençoados. Cá o irmão Elissérie Rezende. Deve ser isso aí. Conceição Gomes, um abraço, boa tarde. Maria Silva Gomes Repolho, boa tarde. Todo aguardo, chegamos. Livros aos Romanos, capítulo 8, versículo 8. Wilwan, um abraço. Jorge Inácio, uma ótima tarde a todos que já estão presentes. Valdemir Basílio, aí, irmão Tonelson, um abraço. Boa tarde. Ângelo Vegas, Manuel Pereira, boa tarde. Carlito Andrade, boa tarde. Chegando. Vamos no entendimento, sair da religião. Boa tarde, irmão Tonelson. Uma pergunta, Apocalipse 19:9. A noiva, a igreja são os apóstolos e os convidados são os gentios. Nós totalmente fora da realidade. Que foram incestados na oliveira, os gentios foram os convidados. Nada, todo bagunçado aí, esse entendimento abençoado. É isso aí, irmão Nelson. Hoje o Flamengo tem que ganhar. Vai descer o cacete no Palmeiras. Quem for palmeirense pode começar a chorar da agora. Irmão Daniel Ribeiro, boa tarde, abençoado, boa tarde. Rafael Oliveira, boa tarde. Os irmãos vão se chegando e pode se manifestando. Nelson, estamos juntos. É o pior do mundo, 7 é o mais ruim do mundo. Um abraço a todos que já estão presentes, participando. Você também pode participar, você pode questionar, você pode mandar a sua referência, como o irmão acabou de colocar aí a referência em Apocalipse 19. A igreja, irmão, foi formada de judeus e gentios, convertidos a Cristo. Judeus de todo o mundo e gentios de todo o mundo. Judeus espalhados por todo o mundo de então. Em todo o planeta, naquele tempo, tinha judeu espalhado. Não tinha uma cidade, tinha um judeu lá pelo meio. Espalhado por causa das diásporas, das guerras e tal. E os gentios também, de todo o mundo, tinha eleitos. É por isso que Paulo anunciou o evangelho em todo o mundo. Entendeu? Então, a igreja, o corpo de Cristo, foi a junção de judeus e gentios. Tá bom? É claro que tem os pormenores e alguns detalhes que também se precisa entender. Tá bom? Mas, basicamente, é isso. Tá? Muito bem. Nós temos um tema importantíssimo que já foi anunciado. E é um tema polêmico, difícil, porque pena que o nosso alcance é pouco, pena que a nossa estrutura é pouca para o alcance ser maior, sabe? Se nós tivéssemos um alcance muito grande,
a repercussão seria muito grande mesmo, você pode ter certeza desse tema. Qual é o tema, irmão Nelson? É por isso que nunca deixarão de se denominarem de a Igreja de Cristo. Tem os porquê de que esses indivíduos que hoje se denominam de cristãos, essas pessoas que se dizem, nós somos a Igreja de Cristo hoje, sabe? Tem o porquê que eles nunca deixarão de se denominarem assim. Tem as questões, irmão, tem, são questões seríssimas, irmão. Problemas que foram levantados, enganos que estão estabelecidos, mentiras em cima de mentiras, enganos em cima de enganos, ignorância de todas as partes, manipulação, enganação, sabe? É uma nojeira mais infernal do mundo. Esse negócio chamado de religião, cristianismo, cristão, hoje, estou falando de hoje. Não é lá do tempo do Paulo, não, da igreja, não. Lá sim, lá foi verdadeiro. Antes da Parousa foi tudo ok. Boa tarde a todos, sou de Fortaleza, Ceará, do bairro do Bom Jardim. Eu sou Antônio Nelson Moraes, aqui do bairro Novo Horizonte. Imperatriz do Maranhão. Um abraço, Francisco Frota. Um abraço, meu querido. Boa tarde para nós, gente. Boa tarde. Então vamos lá. Já são aí 6 minutos de live. Quem for chegando vai se assentando e vai se ajeitando aí para ouvir. Né? Estamos mais uma vez ao vivo. Hoje, domingo. Eu estou só em casa. A esposa viajou com os filhos. Estão por aí, por São Luís. Se tiver algum irmão de São Luís aí, nas praias aí, tiver um rapaz bonito assim, parecido comigo. Aí disse, aquele ali é filho do Antônio Nelson Moraes. Estão por lá. Tá bom, abençoado? Então vamos lá. É por isso que nunca deixarão de se denominarem de a Igreja de Cristo. O textual, ou texto base. Ó, textual, irmão. Ó. Saiu sem eu nem... Irmão, lembra? Textual. Quem foi da EBD sabe. O texto base para a nossa meditação encontra-se em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7 ao versículo de número 14. Primeira carta do apóstolo Shaul aos irmãos de Corinto. João Vitor, boa tarde, Altonelson, aqui é João Vitor, um abraço abençoado, boa tarde. Aloísio de Boituva, irmão Altonelson, abençoado no Pai, estamos juntos. Irmão, o irmão Messias fez um vídeo lá, uma live, um vídeo, e pronto, saiu de cena de novo. Os irmãos já nos informaram, algum irmão nos informou, que está ajudando o irmão dele, que está doente, tá bom? Tomara que o irmão dele possa estar são, né, o mais rápido possível, para ele retornar à sua atividade de instrução da verdade das Escrituras. Ô, Tonelson, tudo bem? Aqui é só no sossego, está no sossego. Aqui também, irmão, está só Todd, desde ontem. Só o creme. Muito bem. Vamos para o nosso entendimento, vamos para a nossa explanação. Você precisa estar atento a essa palavra, porque é uma palavra de uma reflexão profunda, de um entendimento profundo, e que às vezes a pessoa se perde dentro do entendimento. Então vamos lá, vamos fazer a leitura da primeira carta do apóstolo Shaul aos irmãos de Corinto, no capítulo 9, versículo 7 ao versículo de número 14. 1 de Coríntios, capítulo de número 9, verso 7 ao 14. Vamos lá. Versículo de número 7. Ele disse, quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Iau está preocupado? Não, é certamente por nossa causa que ele o diz. Que ele o diz? É a pergunta. Sim, isso foi escrito em nosso favor, disse Shaul aos irmãos de Corinto. Porque o lavrador, quando ara e debulha, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês
semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ele está fazendo um monte de perguntas para os irmãos de Corinto. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Disse Shaul aos irmãos de Corinto. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E se os que servem diante do altar participam das coisas oferecidas no altar? Da mesma forma, o mestre ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Muito bem. A instrução feita aos irmãos de Corinto por Paulo no capítulo 9, do versículo 7 ao 14 que nós lemos, ela é feita em forma de questionamentos aos irmãos de Corinto, de perguntas, sabe? Ele começa assim: quem serve como soldado à sua própria custa? E aí ele vai desenvolvendo, falando da necessidade que o trabalhador tinha de ser remunerado pelo seu trabalho. Quem é que planta e não come? Quem é que colhe? Quem é que tira o leite e não bebe o leite? Quem é que trabalha no açougue e não come da carne do açougue? É isso que ele está falando. Quem é que trabalha e não é digno do seu salário? É disso que ele está falando, de uma remuneração, de um direito que aqueles que pregavam o evangelho, disse ele, que vivam o ensino do mestre para eles, que vivam do evangelho. Uma das coisas que eles se denominam igreja é os benefícios que os ministros tinham. Os caras são bagres, malandros, são muito malandros. Será que tem muita gente perdida de Recife, a Imperatriz? Vamos chegar lá, abençoado. Muito bem. Valdemir Basílio, é isso mesmo. E o irmão Gamaiel Edson Nascimento. É o Edson Nascimento. Edson Nascimento, um abraço, boa tarde. Então, Paulo está discorrendo, falando para os coríntios do direito que os apóstolos tinham e que ele também tinha de ser remunerado, de ser sustentado, de ser assistido pelo corpo de Cristo por causa do trabalho de evangelização que ele e outras pessoas faziam. Isso era um direito próprio. Ele termina dizendo a seguinte questão: da mesma forma, verso 14 do capítulo 9, da mesma forma, o mestre ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Esse aqui é o primeiro motivo, ou um dos motivos pelos quais essas pessoas que se denominam a igreja, o corpo de Cristo, nunca deixarão de se denominar disso. Valdeci Carvalho, São Paulo, capital. Um abraço, irmão Antonel, felicidade. Um abraço abençoado. Tá? Então, esses indivíduos sabem e entendem que se eles se denominarem, se colocarem como a igreja, o corpo de Cristo, eles nunca poderão, as pessoas nunca poderão dizer que eles não têm direito, que não devem fazer ou ter certas coisas, tá bom? Cheguei, um forte abraço, abençoado Cristiano França, de Conceição da Bahia. Um abraço a todos aí, também de Serra, no Espírito Santo, Maria Josana Cardoso. Um abraço, Maria Joana. Um abraço. Então, é um problema que se iniciou pós o fim do cristianismo, o fim da igreja. Sabe? Esse problema é tão complexo, é tão difícil, que pessoas que se denominam preteristas, eles têm dificuldade muito grande de desassociar o corpo de Cristo, a igreja, hoje, como se estivesse hoje, sendo edificada, sendo construída, sendo santificada, buscando alguma coisa, porque isso foi o que as primeiras gerações depois do ano 70 DC,
As primeiras gerações do segundo século em diante começaram a ser bombardeadas desde o seu nascimento. Esse é um problema difícil, irmão, que as pessoas também, outros, não conseguem deixar essa ideia de que eles são a igreja, o corpo de Cristo, alguma coisa assim nesse sentido, para a vida deles ter algum sentido, para eles terem algum norte em alguma coisa. Mas isso é, irmão, é um tremendo engano, é uma tremenda mentira. Pessoas dizerem, se denominarem hoje como o corpo de Cristo. Porque ao se denominar a igreja, o corpo de Cristo, há uma série de coisas que envolvem o corpo de Cristo, que envolveram o corpo de Cristo, que envolvia o corpo de Cristo. O corpo de Cristo envolvia dons, o corpo de Cristo envolvia ministérios, o corpo de Cristo envolvia condições em que eles estavam. E isso aí se trazer, se colocar, se estabilizar hoje, a coisa bagunça totalmente. A escritura se torna anacrônica. As coisas ficam sem entendimento, sem fechamento, porque isso é um engano, é uma mentira, não é uma realidade. Não existe, não há hoje a igreja, o corpo de Cristo. Logo, não existe essa parafernália toda que envolvia a igreja, que envolvia o corpo de Cristo. Esse tema é muito forte, só para quem tem preparação no entendimento. É isso. Então, vamos lá. Então, com o fim do cristianismo, irmão Nelson, o cristianismo teve um fim? Teve. Irmão, eu falo e respondo assim, é porque é uma forma de suscitar o entendimento nas pessoas. Porque a pessoa pode, eu estou falando, a pessoa pode estar na mente, viajando na mente. Irmão Tonel, eu sou o Valdemir Basílio, o único canal que realmente eu consegui entender direitinho foi aqui. Muito obrigado, abençoado. Também foi aqui que eu comecei a entender a verdade. Então, eu posso estar falando e a pessoa pode estar se questionando, mas aí ela não vai dizer e tal, mas fica naquela dúvida. Por exemplo, hoje, milhões de pessoas se denominam cristão. Dizem que estão vivendo o cristianismo. Dizem que estão dentro, desenvolvendo o cristianismo. Dizem que estão numa religião chamada cristianismo, porque foi Cristo que estabeleceu, e é Cristo que está, e é nós, a igreja, e eu sou apóstolo, profeta, pastor, padre, bispo, ancião, uma série de coisas que envolveram o corpo de Cristo e que trouxeram, arrastado para os nossos dias, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, de que tudo se consumou, se fechou, se continuou, então, novamente, a dizer, ao ponto de irmãos da graça, dizer, não, hoje nós somos o outro tipo de igreja, que é o tipo. Vocês são a piriguete de Cristo? Porque Cristo casou com a sua esposa e ponto, acabou. Noivou, casou e acabou. Aí vocês dizem que são hoje a nova noiva de Cristo, outra noiva de Cristo, a outra, ele é bígamo, é bigamia. Cristo casou com lá e casou cá, e vai continuar casando, é um Salomão espiritual. Que coisa sem pé e sem cabeça, meu irmão. Piriguete de Cristo, os irmãos da graça são a piriguete de Cristo. Ora, irmão, se ele já noivou e casou com a sua noiva, consumou, eles mesmos dizem, escatologia consumada, não é eles que dizem escatologia consumada? Sim, aí ele diz, nós somos agora a outra noiva de Cristo. Aquela lá, no tempo de Paulo, era uma, nós aqui somos a outra. Atual, novinha. Então, novinha, a piriguete. Os irmãos da graça são a piriguete de Cristo. A bolsinha rosa, sainha curtinha. Meu irmão, isso aí. Irmão, essas coisas são tão cebosas, são tão nojentas, sabe? São tão escabrosas. A coisa virou, o negócio tomou
tomou um direcionamento tão nojento, sabe? Uma coisa tão cebosa, que não tem mais pudor de nada. Não existe mais pudor, não tem mais vergonha de nada. Qualquer um chega e aí começa a ganhar dinheiro nas costas das pessoas abençoadas. Tá bom? Irmão, e qual é a situação? Vamos entrar. Com o fim do cristianismo verdadeiro, o imperador Constantino, romano, pagão, idólatra, politeísta, nasceu e morreu pagão, nunca foi cristão, usou o cristianismo, usou o nome cristianismo, usou aquilo que o cristianismo tinha sido e passou, então, a viver como? Mas ele estava apenas usando o cristianismo. O politeísta encontrou um meio de levantar politicamente o seu reinado. O reinado estava embaixo, ele estava embaixo, e aí ele arrumou um meio político de se levantar. Usou, então, o cristianismo, que eles mesmos, os romanos, perseguiam, cuspiam, matavam os cristãos, mataram, perseguiram, destruíram. Agora se denominaram cristãos através de Constantino. Ai, irmão, é isso, de levantar politicamente seu reinado, adotando a extinta nova aliança. Passou a se denominar de cristãos e impor a seus súditos e escravos essa nova religião. Desde então, se desenvolveu a nova religião, denominada de cristianismo. Então, o cristianismo foi ressuscitado. Aconteceu o quê, irmão? Um anacronismo. Quando o cristianismo se encerra em 70 DC, quando veio a consumação de todas as coisas, quando aquilo que era em parte deixou de estar em parte, quando houve a restauração de todas as coisas, quando houve a implementação do novo Aion, quando o Estado eterno foi estabelecido, a plenitude de todas as coisas passou a ser uma realidade. Então não havia mais Cristo, igreja, cristianismo e nem cristão. Acabou alianças. Não havia mais necessidade. Chegou à sua consumação, chegou ao seu propósito. Tanto a primeira, no madeiro, como a segunda, na parousia. Então, o que se estabeleceu, então, irmão Tenelson? O estado eterno, irmão. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3, que ficou estabelecido. Irmão, é claro, abençoado. Mas o que foi que aconteceu? Repito, o imperador Constantino, através da religião, política e religião, se uniram e levantaram uma nova religião para eles. Até então, os cristãos eram perseguidos, eram maltratados, foram mortos. No tempo de Paulo e da igreja, os cristãos foram massacrados, abençoados. Porque os cristãos não eram politeístas. Os cristãos não adoravam outros deuses e nem o imperador. É por isso que Nero perseguiu os cristãos. Os cristãos não se dobravam, não dobravam os joelhos a Nero. Não prestavam culto ao imperador. Nem a outro deus dos romanos, que eram pagãos, politeístas. E por isso eles foram perseguidos. O que não se entendeu naquela época, e nem hoje também, é que aquilo tudo se consumou com a destruição de Jerusalém e do seu povo. Fechou. O que se estabeleceu dali em diante foi um novo Aion. Deveria ter um novo entendimento das coisas para se viver de forma adequada. Mas o que foi que aconteceu? A desgraça da política e da religião entrou em cena e levantaram isso que hoje é denominado de o cristianismo. Boa tarde, desculpa sair do tema, mas você acha que é Cláudio Mendes, do canal Limpo pelo Evangelho Eterno, e Alberto Lira? O que é que você acha? O que é que você acha de Cláudio Mendes
e do Evangelho Eterno de Alberto Lírios. São duas pessoas de bem que estão dentro de um engano. Tem coisas boas, mas tem anacronismo, coisas, interpretações equivocadas daquilo que foi a realidade das Escrituras. O Evangelho, que lá em Apocalipse 6,14 foi usado eterno, a palavra eterno, o Evangelho eterno, era o Evangelho que estava sendo anunciado desde Cristo até o ano 70. Irmão. É só isso. Tem vários nomes para aquele Evangelho. Paulo disse o meu Evangelho. O da circuncisão, da incircuncisão, o Evangelho da graça. Então, na verdade, o engano vem quando as pessoas começam a fazer hipótese, quando as pessoas começam a fazer inferência, quando o indivíduo que interpreta começa a fazer a famosa exegese, colocar a sua ideia no texto. É aí onde começa a confusão, começa os problemas. E aí ele vai querer defender uma ideia que não é da Bíblia, não é realidade da Escritura. E aí se choca com a Bíblia, bate com a cara na Bíblia, se rala a cara todinha e fica com a cara de bundão, falando uma besteira, uma bobagem, e insistindo no erro. Esse é o problema, irmão. E são caras de coração duro, irmão, de cabeça dura. Porque se você for mostrar a verdade, não, peraí. Quem é tu? Eu tenho 15 anos, vem aqui, rapaz. Não é assim que a religião falou. Quando chegou os caras da graça, rapaz, nós estamos aqui 2 séculos aqui, vocês chegaram aí, o quê? Estão perdidos daquilo que significa eterno. Sim, estão perdidos. Estão perdidos porque quer. Pois porque quer. Estão perdidos porque quer. Porque querem defender algo que não tem defesa. O próprio texto não deixa eles continuarem com isso aí, mas ele quer continuar. Aí tem muita gente seguindo, aí pronto. O cara, só porque tem muita gente seguindo a ideia, não significa que aquela ideia é a ideia certa, é a realidade. Por quê, irmão? Porque tem que se harmonizar, irmão. A sombra tem que se harmonizar com a realidade. O texto tem que se harmonizar com os contextos. Se não se harmonizar, não fecha no entendimento, não é a realidade. Muito bem. Então, o cristianismo passou a ser uma realidade desde então. Então, o que foi que se sucedeu? As pessoas começaram a ver aquilo ali, porque aquilo ali o que foi imposto pelo catolicismo romano. Então, o cristianismo passou a ser a religião predominante do romanismo, de Roma, e ela depois se disseminaria, foi disseminando. Onde tinha uma província romana, um escravo, um povo de outras nações que eram dominadas pelos romanos, foi inserido o cristianismo, foi sendo inserido o cristianismo. Onde eles chegavam, foi sendo inserido o cristianismo. E aquela nação que adotava o cristianismo como a religião da sua nação, ela espalhava para outras nações. E aí o cristianismo cresceu, foi crescendo e tomou a proporção em que hoje se encontra. Uma das maiores religiões do mundo é o cristianismo. Irmão Tonelson, sim. Mas isso significa que o cristianismo que se vive hoje é a verdade? Não, abençoado. Porque ele se desenvolveu dentro de um anacronismo doutrinário, fora do seu tempo, fora da sua realidade. Mas se denominar a Igreja de Cristo era e é um ótimo negócio. Se tornou oportunidades de negócio, de ganhar financeiramente. Os únicos canais que ensinam o preterismo completo. Todos os temas, quando entramos no Otto Nelson, o único canal de preterismo completo são Otto Nelson e Messias. Boa tarde. Irmão Otto Nelson, eu gosto de todos os temas aqui. Não tem, mano, filho, rapaz, muito bom, tem muito engano. Na religião, é nós.
é nos caras da graça. Também, o Erivelto Soares está com 16 anos falando besteira e nem sabe. Sabe, e algumas coisas ele sabe. Opa, algumas coisas ele sabe, mas ele tem que sustentar, porque é uma religião dele, é um sistema religioso. Ele precisa se denominar a Igreja de Cristo. Por quê, irmão Tonelson? Porque isso tem um aparato, irmão, dentro das Escrituras. Bora ver? Tem base, irmão Tonelson. Se nós aqui nos denominar só, irmão, nós somos a Igreja de Cristo. Sabe? Somos a igreja que vai morar no céu. No céu da boca da onça que você vai morar. Sabe, mas não quer. Então, assim, é lucrativo, é beneficioso se denominar a igreja, o corpo de Cristo, se denominar cristão. Então, você quer saber da verdade mesmo, de verdade? Então, vamos lá. Primeiro, o tema é por isso que nunca deixarão de se denominarem de a Igreja de Cristo. Por quê? Porque ao se denominarem pastor, padre, apóstolo, ancião, profeta, ministro, etc., ocorre na obrigação da comunidade de fé da igreja sustentar financeiramente o dito. A verdade está íntegra na Igreja Católica, tá? Só sou no rabo do padre, que nem na Bíblia tem padre. Me mostra na Bíblia a palavra padre. Então, essa gente nojenta e cebosa, ladrões, bandidos, são bandidos, irmão, literalmente bandidos, que tomaram posse dessa ideia. Aí os pobres coitados, sabe, aqueles coitadinhos velhos de beira de esquina, fica defendendo, que é a igreja católica, porque a igreja é cristã, porque nós somos a igreja, não, aqui é a verdadeira, aqui é a nossa, aqui é dos últimos dias, aqui é a última, aqui é a atual, aqui é a verdadeira, aqui é a primeira, aqui é não sei o quê, aqui é a igreja mesmo, real. Não, a real é a nossa, a real é aqui, vem aqui a nossa. Um bando diferente, recebendo seus clientes para suas instituições. Por quê? Porque o anacronismo deu certo, irmão. Ser a igreja hoje é lucro, é lucrativo. Mentira. Está dentro dessa mentira. Enganar as pessoas, esses indivíduos pobres mentais. É lucrativo, meu irmão, se denominar de pastor, padre, profeta, ancião, bispo, não sei o quê. Por quê? Porque isso está... Para a igreja estava amparado o direito de quem se denominasse isso seria remunerado por ela, teria o direito de ser remunerado por ela. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 11 ao versículo de número 14. Verso 11 ao versículo de número 14 de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos lá, o versículo de número 11. Ele disse, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda direito? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aquele que trabalha no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Ele disse da mesma forma, o Senhor, ou o Mestre, ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Se o cara, presta atenção, irmão, na malícia, no engano de Satanás, do diabo, se o cara se denomina padre, pastor, bispo, ancião, reverendo, ele tem direito. Se a comunidade o reconhece como tal, o dito tem direito de ser remunerado, sustentado pela comunidade, porque supostamente ele está anunciando
o evangelho. Abençoado. Sim. Então, o que foi que aconteceu? Quando aceitaram não. Foi imposto. A princípio, presta atenção. No começo foi imposto. A religião cristã foi imposta sobre os súditos do reino. Então, o cristianismo, a princípio, ele foi imposto, aquela fé, àqueles que faziam parte do reino de Roma, do reinado de Roma. Estavam debaixo das asas do imperador. Aquilo foi imposto para eles a princípio. Então, com o passar das gerações, aquilo se tornou uma realidade. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento, às escrituras. Diz a história que os padres, os papas, os reverendos, liam a Bíblia em latim, de costa. As pessoas não sabiam mal escrever, quanto mais entender o latim. E isso foi chegando aos outros povos, que eram dominados por eles. Com o passar do tempo, aí dividiu um pouquinho Lutero. Lutero não deixou de ser religioso, irmão, cristão. Ele só saiu debaixo das garras papais. Aí apareceu a famosa igreja luterana. Olha só, igreja luterana, a igreja do Lutero. Aí apareceu a presbiteriana, aí não sei o quê. Aí vem, até hoje o que está hoje. O cidadão aí dizendo que a igreja católica tem a verdade na íntegra. Não, está com palhaçada essa pessoa. Na verdade, são idiotas, irmão, essas pessoas. Infelizmente, eu tenho que falar essa verdade. São pessoas idiotizadas. O que foi que, presta atenção, o que foi que a religião católica romana fez com o povo que ela dominou? Idiotizou religiosamente. E o Estado idiotiza politicamente. É a mesma coisa, irmão. Eles trabalham juntos. Nessa série de mensagens eu vou mostrar, na próxima eu vou mostrar como o Estado protege a religião. E como a religião se alimenta do Estado. É uma mão lavando a outra, os dois. Então isso aconteceu. Então quando a comunidade local entende que aquele indivíduo lá que está vestindo uma batina, um paletó, uma gravata, entende que é um indivíduo, é um ser escolhido por Cristo para anunciar o evangelho na comunidade, a comunidade se coloca no dever de sustentar o cara. O maior desafio da Igreja Católica, do catolicismo romano, foi impor essa realidade. Você sabia disso? Quando eles finalmente impuseram, a pessoa nasceu já conhecendo, eu não participei da Igreja Católica, não participo e nunca vou participar, essa ceboseira. Mas assim, a criança lá é batizada pequenininha. Ela já nasce, já cresce com a ideia do padre, né? Fala involuntariamente, sem conhecer bosta nenhuma. O padre. Quando é a outra religião, é o pastor. O outro é o apóstolo. A criança já nasce com essa coisa na cabeça. Já fala, não, o apóstolo, ele é o ministro, ele é o sacerdote do lugar aqui. Ele é o cara espiritual. Ele é o fodão daqui, do espiritual. Ele que manda no espiritual aqui. Ele leva e ele traz os espíritos para onde ele quiser. A pessoa já entende isso aí. Não pode levantar a voz contra ele, não pode ficar contra ele, não pode falar mal dele, não pode dizer nada dele. Ele pode fazer o que quiser. Ele é o sumo do sumo aqui no local. Todo mundo tem que obedecer ele. Essa é a ideia que está na mente humana desde então. Essa mentira, esse engano, ela colou, ela tomou essa forma. O domínio foi tão grande que, como hoje as evangélicas, hoje ela colocou um templo em cada esquina. Essa é a ideia do catolicismo. Eles suscitaram o templo de Jerusalém. O Eterno destruiu o templo e eles levantaram o templo. O Eterno diz, João capítulo de número 4, a mulher perguntou,
é Cristo. Ei, para onde é que eu vou? Onde é que eu vou para me adorar? Aqui no monte, no templo no monte? Ou lá em Jerusalém, de lá? Ele disse, nem aqui nem lá. Chegou a hora, lá, 2000 anos atrás. Não tem mais, não é mais lugar, não é em lugar. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Lá naquele tempo, antes do madeiro. Só que aí tem que ter o templo para ter os sacerdotes. O irmão tem ideia. Porque templo é paganismo. Irmão, e por que Deus permitiu, Deus, o Criador, permitiu o Salomão fazer um templo? Porque ele queria mostrar a ideia, a sombra do templo lá no futuro. Mas o templo, quando a nação de Israel surgiu, o templo era símbolo de paganismo. Todas as nações pagãs tinham templo, tinham sacerdotes, faziam seus cultos e as suas adorações. A nação de Israel só copiou. Só copiou, tudinho. O sacerdócio já tinha sumo sacerdote e sacerdote, já tinha templo, sacrifício, tá entendendo? Só que ali dentro da nação de Israel, tinha uma ideia futura que se desenvolveu e que se clareou o entendimento lá na frente. Aquilo era apenas sombras daquilo que seria a realidade. Quando chegou a realidade, não precisou mais de templo. Mas, para o indivíduo malandro enganar o besta, ele constrói o templo. Ele aluga o salão, ele aluga a casa, a garagem da casa. Ele aluga. Por quê? Porque quando a pessoa chega num lugar, aquele lugar, aquele ambiente está dentro de um mistério espiritual. A pessoa entra ali, aí entra devagarzinho, já não fala mais alto, já não diz mais o que gosta, como é que é, porque aquele ambiente ali, para ela, é um ambiente espiritual. Está aqui, ó, na mente. Então tem que ter a figura. Por que os irmãos da graça não abandonaram o templo? Por que eles se denominam de ministro, pastor, embaixador? É para dar a ideia para as pessoas que ele é um tipo de algum ser espiritual escolhido. E aqueles indivíduos ali que estão naquela comunidade, então precisam ressarci-lo, precisam alimentá-lo, precisam remunerá-lo por causa daquele trabalho. É para dizer que é um trabalho, é um tipo de ministério que o cara está desenvolvendo. O irmão consegue entender a arapuca que fizeram para as pessoas e conseguiram pegar? Agora a criatura humana, essa sim, vai para a sepultura. Então, em conversas paralelas aí, né? Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, Paulo disse para os irmãos de Corinto: oi, os irmãos de Corinto, eu tenho o direito de vocês me pagar. Vocês devem me remunerar. Isso foi uma ordenança do mestre. Que aqueles que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, vocês devem me remunerar. Porque Paulo era apóstolo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E todos aqueles que tinham esse ministério e outros, eles eram dignos de serem assistidos pelas pessoas com seus dinheiros, aquilo que eles tinham. Entende? Entendeu a manobra que foi feita com a religião? É isso, irmão Antônio, é claro, abençoado. 1 de Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Presta atenção nisso aqui. O pastor sabe que é o manda-chuva, sabe? Ele xinga os caras. Ele chama de fela da puta, filho de rapariga, filho de uma égua. Eu tava lá, eu fazia a ver. Desgraçado. Vagabundo. As ovelhas, E as pessoas ficam caladinhas, pensando que aquele indivíduo é alguma coisa, um bosta. São um monte de bosta, não vale nada. Eu desafio a qualquer um, chamado de padre, de pastor, de apóstolo, seja o que for. Não vale nada, irmão. São charlatões. Não tem poder de nada. Nenhum poder, zero poder, de nada.
Zero, zero, são nada, são bandidos, charlatões, que se aproveitaram de um negócio chamado de cristianismo para ganhar dinheiro em cima das pessoas. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, duplo salário. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, abre aspas, ele ainda vai fazer a citação daquilo que ele tinha falado com os irmãos de Corinto, que está lá no Antigo Testamento: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, o que Paulo está falando, instruindo a Timóteo, é que os presbíteros, Timóteo era um presbítero. Presbítero era o mesmo ancião, presbítero é o mesmo pastor. E que o presbítero, ele deveria. Então, se você reconhece alguém como presbítero da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, então significa que você tem obrigação de remunerar ele. Sim, ele é digno do salário. Por quê, irmão? Porque ele está trabalhando. Então, qual foi o trabalho? Reconhecer que o grupo de pessoas, após tudo acabar, era a igreja de Cristo, e não era. Era o corpo de Cristo, não era, não tinha mais corpo de Cristo. Não tinha nem Cristo, não tinha mais corpo. Se Cristo entregou o reino ao Pai e deixou de existir, deixou de estar no céu, deixou de estar no poder, no reino, e o Pai tudo sobre todos, que corpo de Cristo que surgiu, então? Um corpo sem cabeça, irmão. Irmão Antonelson, irmão, o famoso sofisma, um engano que se levantou, uma falsa doutrina, um falso ensino, um falso cristianismo. Do século II em diante, é falso cristianismo que se levantou, anacrônico. Irmão, que coisa, sim. Então, se você diz, não, irmão, aquele homem lá é ministro do evangelho, então você não pode falar dele, se ele recebe dinheiro. Eu ouvi aqui e falei, obrigado, meu pai, por não depender desse tipo de gente, obrigado por ter me dado um entendimento da verdade do seu reino estabelecido. O preterismo poderia ser da seita, a seita que dói menos, sabe? Por aí assim, Mônica, sabe? Porque essa é a grande realidade. Porque eles não têm poder de nada. O poder deles é a sua ignorância. O poder deles é o seu desconhecimento. O poder deles é a sua burrice, é o seu medo. Esse é o poder desses indivíduos. Boa tarde, meu querido amigo Otto Nelson Maraz. Boa tarde, um abraço a todos vocês. E a você, Ruth Rodrigues. Um grande abraço. Muito bem. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6. Olha só, abençoado. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Gálatas 6 e 6 diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se eu fosse um malandro, como diz alguns dias um disse aí que eu era um estelionatário, ou mercenário, que eu era um mercenário. Se eu fosse um mercenário, eu usaria esse texto de que é ao meu favor. O que está sendo instruído na palavra, você partilhe todas as coisas boas, não é coisa ruim, não é coisa boa, com aquele que o instrui. Mas aqui era o quê, irmão Nelson? Aqui era um ministério da igreja de Cristo. Aqui era alguém que tinha recebido o dom para ministrar a palavra, edificando os membros do corpo de Cristo. Esse indivíduo merecia e deveria ser assistido com as coisas boas daqueles que estavam sendo instruídos. Mas hoje, isso é um engano, irmão. Isso é uma mentira. Nós estamos simplesmente mostrando aquilo que foi estabelecido, o que aconteceu. Isso aqui não é algo que está sendo desenvolvido agora, hoje. Cheguei agora o que o cabeça da caixa d'água está falando, eu sou
da igreja serpente de Moisés engolindo as serpentes de Faraó. É o bicho da goiaba, né? Então, o bicho da goiaba fica por aí mesmo. Então, é isso. Se o corpo presente identifica, reconhece, aceita que o indivíduo é um tipo de ministro, sacerdote, religioso, então, aquele indivíduo, ele deve, por aqueles que o reconhecem como tal, ser assistido com seu dinheiro. Isso era fato, irmão. Foi por isso e é por isso que eles nunca deixarão de se denominarem de a Igreja de Cristo. Abençoado. Então, se tem a Igreja de Cristo hoje, tem os ministérios, tem os dons, tem os ministros, e os ministros devem ser sustentados pelo corpo de Cristo, pela igreja. Isso era fato. Isso, ninguém discute isso aí. Agora, qual é o problema? O problema é que isso, para hoje, é anacrônico. Está fora do nosso tempo. Não é a nossa realidade. Somos filhos de Yahweh, vivendo o estado eterno com o Pai. Única e exclusivamente com o Pai. Só a igreja pentecostal fala língua estranha. Então, vamos segundo. Por que não há? Porque eles nunca deixarão de se denominar a igreja, o corpo de Cristo. Porque não há responsabilização daquilo que eles falam e fazem. Não há, abençoado, uma responsabilização para essas pessoas. Eles não respondem por aquilo que eles falam e fazem. Por quê, irmão Nelson? Porque o Estado, presta atenção, ei, cadê aquele irmão lá? Ei, irmão, religião e política não se mistura. Mas tem tanta gente, irmão, que está fora da realidade das coisas, chega a dói a mente. Eles fazem e falam o que falam, fazem o que fazem, é porque a política, o Estado, protege a religião. Jamais eu só tenho aqui o entendimento correto, mesmo que tenho. Por isso, deixei de acompanhar outros canais. Eu queria, na verdade, eu queria que o preterismo completo tivesse vários canais. Que nós tivéssemos oportunidade de estar em lugares que têm grande alcance, para que essa palavra pudesse sortir o efeito. O problema é que nós praticamente não temos alcance de nada. O Nelson, meu marido, é preterista, já está com meio pé andado já. E ninguém da família gosta dele, mas está feliz sozinho. É dois, irmão. Irmão Mônica, diga para o seu marido que ele é um abençoado do Pai e que ele não está sozinho. Nós estamos juntos. Viu, marido da Mônica? Nós estamos juntos, meu amigo. Você não está só. A qualquer momento, hora dessa, nós vamos nos encontrar por aí, tá bom? Em qualquer lugar e nós vamos fazer a festa. Tá entendendo, abençoado? Você não está só. Nós já somos muitos e nós vamos crescer mais, porque essa é a verdade. Eu quero... Vamos lá, para cá. Por que não há responsabilização daquilo que eles fazem e falam? 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Ele disse, pois só há um. E só há um, irmão. Segundo Paulo, na revelação, pois há um só. E só tem um soberano. Não tem 2, 3. Pois só há um Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens. O homem, Cristo Yahushua. Ora, irmão, como é que é o texto aí? Só há um Yahweh
e um só, sublinhe, grave, medite, mediador. Entre Ial e os homens. No tempo da igreja, do corpo de Cristo, o próprio Cristo se tornou o mediador entre Ial e os homens. Como é que agora chega um bando de pereba, mentiroso, dizendo, se colocando como mediadores? Se colocando como alguém que está levando alguma coisa para Ial e trazendo uma resposta dele para a pessoa. Aí a pessoa chega no padre, no reverendo, chega no profeta, chega no pastor, no bispo, no ancião, e diz, ô padre, bispo, pastor, ancião, eu estou passando dificuldade, não sei o que e tal, dos anzóis. O meu marido está me traindo com outra. Como é que eu faço? Como é que Deus vai resolver? Aí eu disse, minha filha, o padre, reza 50 Ave Marias, 200 Pai Nosso. Ande 1 quilômetro de subida na pissarra de joelho. Carregue uma cruz de madeira de 150 quilos nas costas. Aí o milagre vai acontecer. Se é o pastor evangélico que disse, minha filha, você precisa fazer os 21 dias da corrente de Daniel. Você precisa contar 150 hinos da harpa cristã. Você precisa passar 14. Quantos dias o Daniel passou com fome? Você tem que passar, vou usar o Cristo, você tem que passar 40 dias e 40 noites em jejum. Aí o seu milagre vai acontecer. Sabe? Esses indivíduos se colocaram como mediadores. Mediando aquilo que as pessoas estão ansiando em relação ao Criador. Eles se colocaram no meio. E o indivíduo acha que o indivíduo desse tem alguma coisa de especial, é alguma coisa, sabe? Um bosta que não vale nada. Vocês, pastores, padres, bispos, anciãos, reverendos, vocês são os bosta, bando de ladrões e bandidos. Não valem nada vocês. Nada, você não tem poder nenhum de nada. Sabe? Vocês sabem em quem vocês têm poder? Somos os ignorantes tapados, que não conhecem a verdade das Escrituras. Aí vocês têm poder sobre eles. Não são nada. Essas pessoas não são nada. São apenas bandidos que acharam a ocasião de ganhar dinheiro, de viver bem nas costas de pessoas ignorantes que defendem essa baboseira, essa nojenteza, essa ceboseira. E morrem doentes, pobres, lascados, a sua grande maioria. É só isso, meu irmão, que essas pessoas não têm poder de mediar nada. Ele não media nem a própria vida. Ele não tem poder para mediar nem a própria vida deles. Tem não, irmão Nelson? Tem não, irmão. Não são nada. Ah, abençoado. E como é que funcionava? No tempo da Igreja de Cristo, foi dividido ou foi repartido entre o povo, membros do corpo de Cristo, dons. Dons para edificar o próprio corpo. Os dons não era para o cara ser um mediador entre o Criador e os homens, não. Não. Quem subiu aos céus para mediar, para ser o mediador, ele diz, o homem, Cristo e Alcha. Foi o único mediador. Abençoado. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Efésios 4, 11 ao 13 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, os eleitos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho ideal,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura de Cristo. O corpo de Cristo foi edificado através de dons até que ele chegasse à plenitude da medida de Cristo. A mesma estatura de Cristo, na mesma condição de Cristo. Isso se deu onde, irmão Tonelson? Na parousia. Na parousia, aquilo que era em parte, deixou de ser em parte. Era uma promessa. Ele falou em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, o que era em parte deixou de existir. Então, se concluiu a obra do corpo de Cristo edificado. Ponto. O Cristo entrega o reino ao Pai. E o Pai continua no reino. O reino é infinito. O reino é sempre interno. Assim como o Pai. Abençoado. É isso, meu irmão. Então, o que se levantou depois disso, depois da destruição de Jerusalém, que eles foram levados cativos, ficou ninguém lá, tudo destruído. O que se levantou depois daquilo foi um engano, uma religião enganosa chamada de cristianismo. É isso, irmão Tonelson, sim. Porque eles mesmos não são nada. Perdão, eles são alguma coisa. O que é que eles são, irmão Tonelson? Estelionatários, ladrões, mercenários, bandidos. Como o irmão colocou, usam as escrituras de forma anacrônica para conseguir aquilo que quer, enganar os bestinhos, sabe? A mulher, o marido larga a mulher, bem novinha. Aí a mulher vai correr atrás da profeta, do profeta, da bispa, do bispo, do padre, do ancião, para o cara voltar. Irmão Tonelson, Mas o que é que acontece? Não acontece nada. O cara vai viver a vida dele para lá, não quis mais não, meu irmão. Sabe o que você deveria fazer, irmão? Arrume outro homem, meu irmão, e continue a sua vida para criar os seus filhos. Sabe, aí fica naquela loucura, correndo atrás essas pessoas, eles adoram, irmão. Quando alguém chama eles de padre, de pastor, bispo, ancião. Um bando de gente nojento desse. Não vale nada. Repito, não vale nada. Não tem poder nenhum de nada. Não tem poder nenhum de nada. Nada. Não são nada, irmão. Eles são aquilo que você projeta que eles sejam na sua vida. Aí vai ser. Irmão. O que tem muito é bagaceiro humano no meio dessa coisa. Muito bem. Então, vamos lá para mais um texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de 9. Primeiro, eles não são de maneira nenhuma mediador de nada. Não são mediador de nada, meu irmão. Nem no tempo da igreja. A igreja não era mediadora de nada. A igreja se auto-edificava através dos dons. O mediador estava lá, no santuário celestial, Hebreus, capítulo de número 8. O mediador estava lá, ele é o único, o texto diz que ele é o único mediador entre Yahweh e o homem. E os homens era Cristo. Quando ele estava no seu reino e estava no seu ofício de sumo sacerdote. Era ele que mediava entre o Criador e os homens. Não era Paulo. Paulo não era mediador de coisa nenhuma, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Eles eram apóstolos, enviados, receberam o dom para anunciar o evangelho. Irmão, e eles também não são sacerdotes de nada. Eles não são sacerdotes nem da casa dele. Lá na casa deles, quem manda é as mulheres, irmão. Tudo barriga verde. Diz que não é barriga verde, porque se é de natureza, é barriga verde, porque fica traindo as esposas, aí fica na dependência. É barriga verde casual. E tem um barriga verde natural. É barriga verde, irmão. Tudo barriga verde. Pode ter a mais absoluta certeza. Não é sacerdote nem na casa dele. Quanto mais de um negócio espiritual. Irmão, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Estou mostrando aqui. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz. Ele disse, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Ial, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O corpo de Cristo era um corpo sacerdotal. Como assim, irmão? Era o próprio indivíduo, o seu sacerdote. O próprio indivíduo era que entrava ou não na presença do Criador. Não dependia mais de sacerdote, intermediário. Consegue entender? O padre mediador, irmão, deixou a mulher na sacrisma, coitado, levou gaia do padre. Então, fora as meninas que eles engravidam, estrupam, tiram a virgindade, os meninos que eles têm relação sexual, os padres pedófilos, pastor pedófilo. Por que, irmão Antônio? Porque isso é carne, irmão. Isso é tudo carne, carne em cima de carne. Essa ceboseira, enganando o outro, roubando, enganando, aquela nojeira. Mas infeliz do mundo é só isso, para isso que presta, irmão. Não são nada, não são ninguém. Eles não são mediador e nem sacerdote. O corpo de Cristo, lá no tempo do corpo de Cristo, era o corpo que era sacerdotal. Aí como era que funcionava, irmão, a questão? É só ler. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, disse Shaul a eles, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, na lei. Agora, na nova aliança, na graça, ele disse, você pode entrar, irmão, não tem sacerdote mais. Lá naquele tempo, há quase 2.000 anos atrás, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo propiciou eles. Tirou aquela velha ordem, aquela velha lei sacerdotal. E o indivíduo, ele agora era, dentro do corpo de Cristo, um sacerdote espiritual. Ele era quem entrava com a sua própria vida. Não era mais sacrifício literal, derramar sangue literal, não. Agora era mortificando as obras da carne. Portanto, irmãos, temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Yahshua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Quem era? Cristo. Cristo era quem estava no sacerdócio, mediando. Ele era o mediador. Tá, irmão Antônio. Então agora não precisou mais, não. Paulo não era um tipo de sacerdote que mediava nada, que fazia interligação de nada. Não, Paulo anunciava o evangelho. Assim como os outros também, que os dons, serviços, dons ministeriais, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Já lá naquele tempo, abençoado, não tinha negócio de sacerdote. Como é que alguém chega hoje e diz, eu sou sacerdote aqui? É chamando você de quê? De burro. Aí a pessoa aceita mesmo, irmão. Esse é um sacerdote. Olha a batina dele. Olha o cabelo dele. Olha a gravata dele. Olha lá, ele. Olha, ele está em cima de um lugar lá. É o altar. Essas idiotices que foram tragas de lá para cá, foram tragas, foi um processo de construção. Sabe? Essa ideologia religiosa que dominou o povo. O povo é burro. A religião e a política precisam que você seja burro, idiota, tapado, ignorante. A religião precisa, ela depende da sua burrice. Assim como a religião e a política, elas dependem disso, de você. Você não pode, eles não podem acordar. Eles não podem despertar. Eles não podem conhecer. Porque quem conhece não fica à mercê dessa bosta que não vale nada. É só ser humano fazendo rituais inúteis que
Não vale de nada. Só serve para alimentar os egos da carne. Isso é só carne, irmão. Carne. Podridão da carne. Imundícias da carne. É diabo, é Satanás se auto-vangloriando através de rituais. Isso não vale nada, não tem poder de nada. Eu estive lá, eu testei, eu usei, eu usei centenas de vezes, fazendo os mesmos rituais. Não vale nada, meu irmão. Nada, não tem poder de nada. Zero poder de nada. Sabe onde é que está o poder? Aqui, ó. É você que cria. É você que projeta. É você que mentaliza. É você que se escraviza. Por causa da sua ignorância. Ai, mas Antonel, você porque é isso, abençoado. Isso aí é o que eles são. Eles nunca, presta atenção, eles nunca vão deixar de se declarar a igreja, o corpo de Cristo. Pode olhar no universo chamado de cristianismo. Todos eles dizem, todo segmento deles diz, aqui é a verdadeira igreja de Cristo. Dos da graça até os católicos lá. E foram os primeiros que começaram a molecagem. Isso é molecagem, uma safadeza, uma bandidagem. Ai, irmão Antônio, assim por que você tem tanta raiva? Porque eu fui escravo lá. Eu dei do meu tempo, eu dei do meu talento, eu dei do meu dinheiro, eu dei do meu suor para um lugar desse, uma instituição dessa, que me roubou o meu tempo, me roubou o meu talento, me roubou, meu irmão, a minha vida praticamente. Me roubou, e é porque eu sou novo. E você? Já saiu velho, só o bagaço, doente. Não tem mais nem prazer nas coisas da vida. Que é isso? Deveriam, irmão, ser acionados na justiça para pagar por esse engano. A religião chamada de cristã é um engano, é uma mentira. Mas por que, irmão Tonelson, que existe e tem? E porque todo mundo diz que é, e porque todo mundo tal. É porque o Estado, presta atenção, a política protege, usa. E eles usam a política, e a política usam eles. É o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo. São os mesmos indivíduos, os mesmos que dominam. Eles usam a política e a religião para subjugar o povo burro. Tem que estar burro, tem que ser idiota, tem que ser tapado. Quanto mais burro, quanto mais ignorante, quanto mais tapado, melhor para doutrinar, melhor para manipular, melhor para fazer escravo. Se você pegar uma pessoa de nascença, um escravo de nascença, raramente ele vai deixar de ser um escravo seu. Agora, se você pegar um escravo já adulto, pense no problema que você vai ter, que ele vai sempre buscar a sua liberdade, porque ele conheceu a liberdade. Ai, irmão Tonel, irmão, nós estamos diante de um desafio gigante, gigante, gigante. Porque aquilo que nós falamos, de bem pouquinha abrangência, bem pouquinho alcance, isso aqui é facilmente abafado pela religião. Porque elas dominam, elas têm o poder, elas detêm a comunicação, elas têm tudo, eles têm tudo. E eles estão associados ao Estado. Irmão Telcinho, eles estão associados ao Estado. Na próxima live eu vou mostrar para vocês como o Estado protege a religião. Irmão Telcinho, é uma coisa cebosa. Está na Constituição de 1988. Acho que o artigo de número 150, parágrafo 6º da Constituição de 1988, que trata de instituições que são isentas de imposto, que não pagam imposto.
a religião, as instituições religiosas foram inseriram elas nessa isenção de impostos. E uma coisa nojenta, cebosa. O que o Estado faz. Você sabe, para nós encerrar, você saberia, ou você sabe, que nós poderíamos acabar com a fome no Brasil, de verdade. Não é igual esse vagabundo mentiroso fala, não. De verdade mesmo, poderia acabar com a fome. Poderia acabar com o problema de moradia. Poderíamos acabar com o problema de infraestrutura, de segurança. Botar os bandidos tudinho para correr do Brasil. Prender ou matar, tudinho. Todo tipo de bandido. Nós poderíamos fazer isso facilmente. Sabe como? Se as instituições religiosas pagassem o imposto que é devido ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro é quem destrói a nação para sobreviver da nação. Sabe? É como você prender um cachorro. Para usar o cachorro, você tem que prender ele. Então você joga ele no quintal e bota na corrente. Você não dá liberdade para o cachorro. O Estado faz isso. Então ele alimenta e deixa passar fome. É o Estado. É o Estado que se omite de fazer a segurança. Se o Estado quisesse, não haveria nenhuma facção criminosa no Brasil. Você sabia disso? Se o Estado quisesse, não haveria drogas no país. Se o Estado quisesse, toda a área da saúde era estruturada, infraestrutura, moradia, segurança. Se o Estado quisesse. Mas o Estado se alimenta disso. A política se alimenta disso e a religião se alimenta disso. Da desgraça do povo, da fraqueza do povo, da necessidade do povo. É por isso que a educação no Brasil é uma bosta. A educação pública no Brasil é uma merda. É um emburrecimento de pessoas. Não vale mais nada. Acabou. Não tem educação no Brasil. Uma educaçãozinha que tem é privada. O resto é bosta. Só manipuladores e manipulando pessoas nas escolas e universidades pelo Brasil afora. Por que, irmão, isso tudo acontece? Porque o Estado e a religião precisam que você seja burro, ignorante, tapado, que não tenha conhecimento. Logo, quando você não tem conhecimento, você não tem sonhos, você não projeta para o futuro. As pessoas vivem, hoje no Brasil, esperando o Estado botar o dinheirinho na conta, para ela comprar a comidinha, uns joga no jogo do bicho, outros faz não sei o quê, por aí afora. Irmão Antonel, sim. E eles precisam disso. Porque você não pode ser inteligente. Você não pode ter conhecimento. Porque você vai ser livre. O conhecimento liberta. João, capítulo de número 8, para nós encerrar, versículo de número 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós, preteristas, hoje, completos, somos libertos porque nós conhecemos a verdade. Se as pessoas pudessem conhecer esta verdade, elas também seriam livres. Graças ao Pai que eu saí desse chiqueiro aos 16 anos de idade. O João Vitor é um privilegiado, meu irmão. Tá bom? Um abraço a todos, tá bom? Um abraço a todos vocês. Irmãos, procurem entender melhor tudo que nós estamos passando, porque não sei até quando a gente vai estar aqui com essa oportunidade no YouTube, plataforma digital e tal. A gente não sabe até quando a gente vai poder estar aqui livremente, tá bom? Publicamente, em qualquer país pode acabar com o desemprego e a fome, mas com a política vive de discurso e acabar com o desemprego e a fome não tem o que discursar. É porque são gente má, irmão. É porque são gente sem índole, gente má, perversa, que usa o outro ser humano para se beneficiar. É só por isso. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Na próxima live, nós vamos continuar mostrando as verdades da Escritura. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para você conhecer as verdades da Escritura. Um forte abraço, até a próxima.